Esse será um vídeo para tratar sobre dois assuntos muito importantes e que geram dúvidas nos motoristas. O primeiro deles é sobre a infração por recusar o teste do bafômetro e como ela está atrelada ao segundo ponto, que é a recusa por parte da seguradora em cobrir a indenização do dano material. Então vamos supor que você foi parado numa fiscalização da lei seca porque por algum motivo houve um acidente de trânsito, um sinistro, ou ainda, infelizmente, houve um sinistro com vítima. Então, diante dessas situações, quando você é fiscalizado pela lei seca e ainda houve um sinistro de trânsito, é muito provável que não haja uma cobertura por parte da seguradora. Então, você teria que arcar por si só com o dano material acerca do seu veículo. É bem provável que isso aconteça de maneira administrativa, que se você vier a solicitar a indenização, a cobertura por parte da seguradora, que você obtenha uma resposta negativa por parte deles. Então, diante dessa situação, se você se envolveu num sinistro de trânsito e deseja ter a cobertura do seguro, só existe um caminho para resolver isso, que é por intermédio de uma ação judicial, e é justamente isso que eu acabei de conversar com um cliente lá de Florianópolis, Santa Catarina, no qual eu vou aproveitar para narrar a história dele e, ao mesmo tempo, explicar como você consegue resolver essa situação que é complexa e morosa. Em relação ao caso dele, infelizmente há alguns dias ele foi fazer uma curva numa das ruas lá de Florianópolis e ele acabou errando o caminho e foi parar lá no lamaçal. E a lama acabou entrando no interior do veículo e, consequentemente, o motor ele foi tomado por água, por lama, enfim, por sujeira, e o mecânico informou que houve perda total do seu veículo. E, infelizmente, também a polícia foi até o local e acabou autuando por recusa do teste do bafômetro. Só que tem um grande detalhe, que lá no momento que a polícia compareceu para ajudar esse motorista, esse cliente nosso, ao mesmo passo, eles informaram que apenas seria elaborado um boletim de ocorrência e que não teria qualquer prejuízo para ele. Porém, a realidade foi outra. Depois de alguns dias, ele recebeu essa notificação. Inclusive, quem avisou sobre ter aparecido lá no sistema do Detran e no aplicativo da CDT foi justamente o responsável pelo seguro. Eles informaram, olha, nós não conseguimos cobrir a indenização acerca do PT, do dano material do seu veículo, porque constou no sistema do veículo o cometimento da infração da recusa do teste do bafômetro, do artigo 165A. E é muito comum que quando você é flagrado numa fiscalização da lei seca e aparece essa infração no sistema, que haja recusa por parte da seguradora. E foi justamente isso que aconteceu no caso desse nosso cliente. E ele perguntou, diante disso, o que pode ser feito? Como que eu resolvo essa situação? Até porque lá no ato da fiscalização, ele nem sabia que estava sendo autuado pela recusa do teste do bafômetro, porque nem foi fornecido para ele a oportunidade de assoprar um bucal descartável, ou seja, realizar o teste do etilômetro. Então, como ele pode recusar algo que nem foi apresentado para ele, nem foi ofertado para ele? Então, diante disso, a gente já consegue trabalhar em alguns pontos importantes, principalmente de maneira judicial, porque foi uma das dúvidas dele, se de forma administrativa nós conseguiríamos resolver esse caso, e eu procuro ser o mais transparente possível com quem nos procura, e eu falo que não. Trabalhar apenas de forma administrativa, as chances são ínfimas. E tem uma lógica por trás disso, porque no administrativo, você está lidando com pessoas que em muitos casos nem são formadas em direito, é uma pessoa qualquer do povo, uma pessoa comum, e com isso eles acabam analisando o seu requerimento de qualquer maneira ou nem analisam. Eles analisam, entre aspas. Então, de forma administrativa, você não obriga o responsável a de fato analisar de maneira técnica como deveria ser. Agora, é diferente do judiciário. De fato, você vai estar levando o problema para as mãos de um magistrado, que ele é formado em direito, ele é concursado, ele está vinculado à justiça e, consequentemente, ele tem a obrigação de analisar com calma e, de maneira técnica, julgar o seu caso.
Então, são níveis bem diferentes, tá? Quando a gente leva o problema e busca a solução através de um magistrado. Então, esse é o grande papel e a nossa função aqui da Jacob Advocacia como advogados especializados em direito de trânsito, no qual nós atuamos com situações bem semelhantes a essa, envolvendo multa do bafômetro, processo de cassação, processo de suspensão, indenização, cobertura por parte da seguradora há mais de 8 anos. Então, sabemos exatamente quais caminhos que devemos percorrer no âmbito prático. Tá? Então, aqui a gente não detém apenas o conhecimento teórico, né? Mas principalmente a prática. Então, diante do caso desse nosso cliente, nós informamos e fomos muito transparentes que devemos atuar, sim, no caminho do processo administrativo, onde agora nós teremos 6 etapas administrativas, que até mesmo quando eu trouxe essa informação para ele, ele arregalou os olhos, ele ficou surpreso que seriam 6 etapas administrativas. Então, eu já lhe adianto essa informação, que hoje o processo administrativo de trânsito ele é extremamente moroso e burocrático. Então, a gente precisa percorrer todas as etapas administrativas, essas 6 que eu citei, que seria 3 do processo de multa, defesa prévia, recurso à JARE, recurso ao CETRAN, e depois mais 3 etapas defensivas lá no DETRAN, que novamente, defesa prévia, recurso à JARE e recurso ao CETRAN. Então veja que é burocrático e repetitivo. E até por isso que eu sempre informo ao cliente da importância de você ter procurado um advogado especializado em trânsito, que saiba o que está fazendo. Porque um processo administrativo desse, ele demora no mínimo de 2 a 3 anos. Então imagina, você contratar qualquer pessoa, né, confiar em qualquer um para atuar num processo de 2 a 3 anos. Então, eis a importância de você, de fato, contratar um advogado de confiança e que, principalmente, ele seja especializado em direito de trânsito, que ele saiba o que está fazendo. Porque, olha, não são poucos os casos, infelizmente, de motoristas que nos procuram, que vieram de outro profissional, tá? Que, infelizmente, eles mancham a OAB, né, ao atuar numa defesa prévia com técnica alguma, e quando essa defesa prévia ela é indeferida, eles abandonam o processo. Porque eles não sabem mais o que fazer. Eles não sabem quais são as próximas etapas que eles devem percorrer para ajudar aquele motorista. Então, eles acabam bloqueando aquele motorista no WhatsApp. Não fornece mais nenhum suporte sobre o andamento do processo e abandonam o processo mesmo. E isso acontece muito, tá? Não são poucos os casos, não. Infelizmente, tem esse amadorismo, né, por parte de alguns advogados e também empresas de recursos de multas. Acontece demais isso, tá? Então, eis a importância de você contratar um advogado especialista em trânsito. E não falo só aqui da Jacob Advocacia, mas talvez você resida em outro estado e queira alguém que trabalhe aí perto da sua residência. Então, que você procure um advogado que seja especializado em trânsito, porque ele saberá, sim, quais são os próximos passos para resolver o seu caso, tá? Então, voltando à explicação sobre essa questão do processo ser extremamente moroso. Então, imagina, é um processo de 2 a 4 anos. De fato, demora bastante, tá? Então, a gente precisa utilizar desse processo administrativo para forçarmos estratégias, forçarmos teses, claro que dentro da lei, para que dessa maneira a gente consiga resolver o seu caso, porque através dessas teses que nós criamos no processo administrativo, levarmos para as mãos de um magistrado, de um juiz, para que a gente consiga judicializar e dessa maneira vincular ao magistrado, para que ele analise de forma técnica e julgue de maneira técnica, aumentando e muito a probabilidade de êxito. Tá? Então, essa é mais uma dúvida que eu respondi, que ele perguntou quais seriam as chances, né, qual seria a probabilidade de êxito em anularmos esse caso, em anularmos essa infração da recusa ao teste do bafômetro. E eu comento que, de maneira administrativa, as chances são baixas. Agora, as chances serão muito maiores quando nós combinamos o processo administrativo com o processo judicial. Tá? Então, sem dúvidas, a defesa ela se torna muito mais técnica, muito mais forte. Agora, o outro ponto, em relação à negativa da cobertura da indenização material por parte da seguradora, que é muito comum quando nós estamos falando de um sinistro de trânsito com a infração da recusa ao teste do bafômetro. Veja que lá no início, quando eu citei de forma bem resumida o caso do nosso cliente,
Ele não sabia que naquele momento que a polícia compareceu, ele estava sendo fiscalizado pela recusa do teste do bafômetro, que na verdade não foi oferecido nada para ele. Então, como que ele pode recusar algo que não foi ofertado para ele? Então, eis o grande X da questão, né? Que, claro, como ele nos contratou hoje, nós iremos agora entrar em contato com o órgão autuador, nós iremos solicitar mais informações, iremos analisar o boletim de ocorrência, nós iremos analisar o auto de infração de trânsito, que o auto de infração é o documento principal que dá início no processo. E através do AIT, que as grandes teses são levantadas para que a gente consiga anular uma multa do bafômetro. Tá? Claro que ao longo do processo administrativo, novamente, irão nascendo novas teses, né, que a gente vai utilizando tanto no administrativo como no judicial. Agora, tem um terceiro documento que poucas pessoas conhecem, que nós chamamos de filipeta. O que é a filipeta? Toda vez você, motorista que for flagrado numa fiscalização da lei seca, e é ofertado o teste do etilômetro, que eu sempre recomendo que você peça para visualizar o etilômetro, para verificar se realmente lá naquela fiscalização da lei seca, se realmente existe o aparelho disponível, porque em muitos casos o aparelho não estava disponível, e o policial ele acaba agindo de uma forma, na verdade coagindo você de maneira totalmente ilegal, para que você venha a recusar o teste do bafômetro. Então, como que geralmente eles fazem, tá? E novamente aqui, não estou falando mal de nenhum policial. Na verdade, eu tenho que agradecer, né, por existirem policiais que arriscam sua vida todos os dias para nos proteger. Porém, existe uma minoria de policiais que acabam agindo dessa forma aqui. Eles param você na fiscalização da lei seca e eles aproximam um bastão que acende uma luz verde ou vermelha. E esse bastão ele se chama etilômetro passivo, que em muitos casos, apenas com base nisso, você acaba sendo autuado, porém é totalmente ilegal, porque o etilômetro passivo ele não é autorizado pelo Inmetro. Então, após o etilômetro passivo, eles forçam você a recusar o teste, porque no bastão acaba acendendo a luz vermelha, porém é um teste sem técnica alguma, porque ele não consegue verificar lá no fundo do seu pulmão, para verificar se realmente você está embriagado ou não. Mas, como é algo à distância, ele acaba pegando gotículas de todo o ao redor. Então imagina, se o carona ele bebeu 10 copos de chopp, muito provável que, por conta do hálito dele, venha influenciar no bastão, no etilômetro passivo à distância que está ali na janela do motorista. Então acontece muito, ainda mais se as janelas estavam fechadas. Vocês estavam ali naquele ambiente, respirando, enfim, conversando. Então é óbvio que o ar daquele ambiente vai estar influenciado por conta do motorista, por conta do carona, enfim, pelas demais pessoas que beberam. Então por isso que ele não é autorizado pelo Inmetro, para fins de fiscalização. Ele é apenas utilizado como meio de triagem. Então, isso aqui é um detalhe também muito importante que eu expliquei com detalhes para o cliente. Agora, quando acende a luz vermelha ou laranja, enfim, vai depender do modelo do etilômetro passivo, o policial acaba amedrontando você e acaba influenciando na sua decisão. Então, é nítido, 99% dos motoristas irão recusar a fazer o teste do etilômetro por conta do passivo. E ainda o policial ele aumenta um pouco a situação, falando que, olha, se você não recusar o teste, eu vou te levar preso. Você vai para a delegacia, vai sair de lá só daqui 3, 5 dias. Ainda vai ter que pagar uma fiança no valor altíssimo. Espera lá. Não é assim que funciona na prática e não é assim conforme a nossa legislação. Você apenas seria conduzido até a delegacia se, de fato, você estivesse apresentando vários sinais de alcoolemia, e não um sinal, mas sim uma série de sinais, por exemplo, olhos avermelhados, hálito etílico, você estava agressivo, não sabia onde você estava desorientado, não sabia onde você estava, você não sabe qual que é o dia, o horário, enfim. Então, através de uma série de sinais, que aí sim ele poderia te conduzir até a delegacia. E outro ponto, ele não pode simplesmente conduzi-lo de qualquer forma. Ele tem que elaborar um termo, que é um auto de constatação de sinais. E outro ponto, ele tem ainda que oferecer para você o etilômetro ativo. Então você tem que visualizar que, de fato, lá na fiscalização existe o etilômetro ativo. E ele tem que dar essa oportunidade para você fazer o etilômetro passivo, o ativo, perdão. Até para que você consiga gerar uma contraprova,
para você se defender. Falar é o seguinte, olha, eu faço sim o teste, até porque eu não bebi, não estou sob efeito de álcool. Então eu quero fazer o teste, eu quero assoprar o bucal descartável para confirmar que eu não estou embriagado. Então é até uma maneira de você gerar provas para lhe auxiliar. Eu sempre recomendo que o cliente faça isso, tá? Que o motorista faça isso quando ele nos procura, com dúvidas em relação ao bafômetro. Então veja que o etilômetro passivo ele acaba influenciando negativamente na sua decisão, porque é óbvio, você viu aquela luz vermelha ou laranja acendendo, você vai recusar o teste. E em muitos casos nem existe o etilômetro ativo. Veja que eles fazem isso como triagem para justamente influenciar na sua decisão, para que eles elaborem a infração como recusa. Porque eles não poderiam lavrar a infração como se você tivesse feito o teste do bafômetro, porque foi utilizado apenas o etilômetro passivo e não o ativo, onde você tem que assoprar no bucal. Por conta disso, existe essa filipeta. Essa filipeta nada mais é do que um documento que ele deve ser emitido pelo etilômetro, aprovado pelo Inmetro, que é aquele que você assopra um bucal, e mesmo recusando o teste, ele deve emitir a filipeta. Porque é como se fosse uma nota, sabe? Uma nota de supermercado. Ele emite aquela nota, aquele documento, e lá vai constar o número do teste recusado, vai constar a marca, o número de série do equipamento, e com isso você tem provas, até para que consiga trabalhar na sua defesa. E se esse documento ele não foi gerado, isso é muito positivo para você. Então, é mais um ponto a ser observado de N situações a serem observadas quando o assunto é sobre bafômetro, que é uma infração complexa, pessoal. É extremamente complexo. Não é um processo rápido nem fácil de ser resolvido, tá? Então, em relação a essa questão da seguradora, ela ter negado a cobertura, o único meio que você vai resolver isso não é de forma amigável. Você não vai resolver de forma administrativa. Eles vão negar todas as suas tentativas de conseguir a cobertura. Você precisa judicializar e ainda nessa ação demonstrar que, como não houve vítimas e ainda como você recusou a fazer o teste do bafômetro e não foi constatado no auto de infração ou na filipeta qualquer sinal, qualquer indício que você estava embriagado, consequentemente, essa infração por si só ela não pode ser justificativa para a cobertura, para a negativa da cobertura por parte da indenização, por parte da seguradora, perdão. Então, diante disso, a gente consegue trabalhar de forma administrativa e judicial. Veja a importância disso. Veja a importância de você contar com um advogado para isso, tá? Então, em relação a essa reunião, claro que eu trouxe muito mais detalhes para esse nosso cliente que nos procurou, até porque foi uma explicação personalizada. Eu analisei o auto, analisei outras informações acerca do caso dele, que ele compartilhou conosco na nossa conversa. É claro que, agora que ele nos contratou, nós iremos solicitar mais informações ao órgão de trânsito. Principalmente, iremos verificar se realmente o documento que o cliente compartilhou conosco, de fato, é um documento completo. Porque, geralmente, quando a notificação é encaminhada para o proprietário do veículo ou para o motorista abordado, é um documento resumido. É um resumo apenas. Então, faltam informações úteis para a sua defesa. Por isso que jamais faça um recurso, ou você, advogado que esteja assistindo, jamais ingresse com uma ação judicial apenas com base na notificação. Sempre solicite mais informações ao órgão de trânsito, principalmente informações completas, porque eu tenho certeza que a falta dessas informações nos documentos obrigatórios vão ser muito úteis para a defesa e, consequentemente, alcançarmos o que o cliente procura, o que você, motorista, procura, que é continuar dirigindo, que é você continuar utilizando o seu veículo como você bem entender. Pessoal, em relação a essa questão da recusa do teste do bafômetro e sobre a indenização da cobertura do seguro, eu espero ter sido muito claro em relação às minhas explicações e me coloco à disposição aqui nos comentários desse vídeo. Então, qualquer dúvida que você tenha, fique muito à vontade para compartilhar nos comentários, compartilhe a sua dúvida ou até mesmo um relato do seu caso você tenha sido recentemente flagrado na lei seca ou está passando por uma situação semelhante, fique muito à vontade, inclusive para nos procurar no WhatsApp aqui do escritório, que estará disponível o link na descrição desse vídeo. Então, qualquer dúvida, estou à disposição e eu aproveito também para solicitar para você
para comentar, para curtir e compartilhar esse vídeo com demais motoristas, que eu tenho certeza que essas informações vão auxiliar bastante.